consequência a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. O homem está debaixo dessa condenação. A humanidade tem caminhado debaixo dessa condenação. A condenação onde ele está sentenciado à morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. E com a desobediência desse primeiro ser, por nome de Adão, entra o pecado no mundo e até os dias de hoje tem se alastrado e tem destruído famílias, lares, pessoas que se deixam ser enganados pela influência e pelo poder de atuação do pecado. Mas a Bíblia vai nos dizer que logo após o pecado entrar no mundo, Deus já entra em cena com um plano de redenção da humanidade. Deus, desde o princípio, Ele tem tentado reatar essa amizade com a humanidade. Deus tem tentado a aproximação com o homem. Deus vai levantar, por exemplo, os patriarcas da antiguidade, os profetas da antiguidade, os sacerdotes, os reis da antiguidade, para tentar de alguma forma, por intermédio dos mesmos, uma aproximação para com o homem. Deus levanta profetas que são transmissores das mensagens de Deus para o povo, são porta-vozes de Deus aqui na terra. E nós vemos que na época dos profetas, Deus sempre levantou esses homens para combater o pecado, para combater a corrupção, para combater o mal que tem se alastrado mundo afora. Deus também levanta sacerdotes que serão aqueles que eram aqueles que apresentavam o povo diante de Deus, e muitas vezes até mesmo os sacerdotes também se corrompiam na antiguidade por causa do pecado. Desde então Deus tem levantado homens e mulheres para pregar a sua palavra, para trazer à humanidade esse caminho que leva até Deus novamente. E a Bíblia nos diz que nos últimos tempos Deus demonstra o seu amor enviando o seu Filho amado Jesus. Em João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vemos aqui essa última alternativa de Deus, enviando o seu Filho amado Jesus para aproximar o homem mais uma vez da pessoa do Senhor Deus. E nós vemos que Jesus veio com essa incumbência, com essa missão de redimir, de libertar, de perdoar, de salvar vidas, para que eles possam mais uma vez ter acesso à presença de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que Ele é o único caminho que conduz a Deus. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outra alternativa. O único meio para o homem se chegar a Deus é entrando pelo caminho chamado Jesus de Nazaré, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que muda a vida do ser humano por completo, aquele que cura, aquele que faz milagre. Esse é o Jesus que nessa tarde nós estamos aqui pregando. Ele está vivo para todos sempre e tem intercedido à direita de Deus pela humanidade. Nós vemos que João vai relatar a maior expressão do amor de Deus é quando ele decide lá na eternidade enviar o seu Filho como a última tentativa ou a última alternativa de trazer a humanidade para a presença de Deus. Por isso nós vemos que Jesus veio aqui a essa terra, e a Bíblia vai dizer que o seu povo não receberam
mas Ele deu direito de todo aquele que aceitar a Jesus ser chamado mais uma vez de filhos de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. A humanidade está caminhando por um caminho de condenação, por um caminho que no final leva à morte, por um caminho que no final leva à perdição. Mas nós vemos à luz da Bíblia que Jesus veio como a última alternativa de Deus, e Jesus próprio disse: eu sou o caminho. É por intermédio de Jesus que nós alcançamos a graça, o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa vida. E mais uma vez, pela misericórdia de Deus, somos religados ao Pai e temos o direito de ser chamado filhos de Deus. Temos o direito de entrar nos céus pelas portas. Então perceba que o pecado, ele tem se alastrado, tem levado pessoas à morte, tem levado pessoas para um caminho de perdição, tem levado as pessoas a se distanciarem de Deus. Mas Jesus incumbiu a sua igreja de levar a mensagem da cruz, de levar a mensagem do Calvário, a mensagem que vai mostrar o caminho certo para o homem se encontrar com Deus, porque em Jesus está escrito que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar a humanidade, para perdoar os pecados da humanidade. Isaías vai dizer no seu livro 53, no capítulo, que o pecado e as transgressões de todos nós estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja que não há outro meio, não há outra alternativa, não há outro caminho a não ser esse. Jesus, Ele é a porta, Jesus é o caminho, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus muda a vida, Jesus muda caráter, Jesus transforma o ser humano, por mais vil pecador que ele seja. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. E é isso que nós queremos nessa tarde, que vocês entendam que Jesus está aqui na nossa presença, diante de nós aqui, porque a Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. E se Jesus estar aqui, Ele é o caminho, Ele é a alternativa final para o ser humano. Não tem como encontrar perdão de pecado a não ser por Jesus. Deus demonstrou esse amor enviando o seu Filho para que todo aquele que nele crê saia debaixo da condenação do pecado e venha desfrutar da vida eterna. O nome disso é graça, é um ato de misericórdia, é um ato de amor, é um ato da bondade de Deus para a humanidade, é um ato onde Deus expressa o seu maior amor pelo ser humano, mesmo muitas vezes eu e você não merecendo, mas a graça de Cristo é suficiente para alcançar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas e para nos levar mais uma vez a nos aproximarmos de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é aquele que veio com a missão de redimir, de perdoar e de libertar a humanidade do pecado. E João vai dizer no capítulo 8, versículo 32 do seu Evangelho: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como o ser humano ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito. A sua vida é mudada, o seu caráter é mudado, porque Jesus veio com essa missão de perdoar, de transformar e de conduzir o homem mais uma vez
a presença de Deus. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, guarde essa palavra que está sendo ministrada aqui. Quando Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele quis dizer que toda a humanidade está condenada, está manchada pelo vírus do pecado. Essa natureza pecaminosa habita dentro do ser humano, e o único meio de ser curado, de ser libertado, de ser mais uma vez ligado a Deus é por intermédio de Jesus, porque Ele é o caminho que conduz aos céus. Então, nessa tarde, que você possa absorver essa palavra, que você possa receber essa palavra. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te dar vida, vida com abundância e mais ainda, vida eterna. Então, se você nessa noite precisa de Jesus, nós lhe convidamos para você aceitar Jesus enquanto a porta da graça está aberta, enquanto você tem a oportunidade, enquanto, glória a Deus, existe a igreja do Senhor aqui na terra pregando, você tem essa liberdade. E nós te convidamos, se você quiser aceitar Jesus, venha, nós iremos orar por você e Jesus vai mudar a tua vida, vai entrar na tua casa, vai transformar a tua família, vai visitar o teu marido, o teu esposo, os teus filhos, e a tua família será uma bênção, porque Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória. Então, em nome de Jesus, se você quiser, venha aceitar Jesus e nós oraremos por você para a glória do nome de Jesus. Amém. Se não tem, nós iremos terminar o trabalho nessa tarde agradecendo em nome de Jesus a colaboração de toda a igreja, dos departamentos, dos obreiros, agradecendo a irmã Marieta que cedeu a sua casa para que esse trabalho pudesse ser realizado. Amém? Quero convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Jesus tem vida eterna para você. Jesus tem perdão para a sua vida. Jesus tem um plano de libertação na sua vida. E Ele nessa tarde te diz: venha depressa, não perca tempo,